seja bem-vindo. Espírito Santo, meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa também tua casa, a minha família. Seja bem-vindo, Espírito Santo, Espírito Santo. Meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa também tua casa, a minha família teu lugar. Vem morar. Vem em mim morar. Nós vamos pedir para Jesus que Ele toque na nossa vida, que Ele toque na vida das pessoas, através de nós. Nessa música a gente está falando um pouco disso, está falando que eu quero ser templo vivo do amor de Jesus. Havia, hoje em dia eu não sei como está, mas havia uma congregação religiosa que se chamava os Irmãozinhos de Jesus, que eram pessoas que ninguém sabia que eram religiosos, e eles iam trabalhar nos diversos serviços, e lá no trabalho a missão deles era ser Jesus no meio daqueles que eles iam conviver no trabalho. E muitos só eram descobertos quando morriam, iam na casa deles e descobriam. Inclusive eles tinham uma autorização do Papa para ter a Eucaristia na casa deles. E ali eles queriam santificar o lugar de trabalho. Hoje em dia, é você que tem que fazer isso. Você que vai ter que ser Jesus. Semana passada saiu uma pesquisa da universidade lá na Inglaterra, dizendo que as pessoas que riem bastante se tornam mais saudáveis. Inclusive, os cientistas fizeram uma experiência onde as pessoas riam forçado. E diz que até rir forçado já faz bem. E aí eu fiquei pensando, Jesus já tinha falado isso quando ele dizia: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Quer dizer, mesmo que seja forçado, faça uma experiência. Você que tem sofrido muito com depressão, reza, pede o Espírito Santo e tenta rir para ver se não dá uma melhorada. Talvez você precise tomar daqui a pouco, né, uma dose menor do teu remédio. Não é? Sendo acompanhado, você vai percebendo a libertação. Mas eu não estou alegre, eu não estou com vontade. Não, o Senhor não falou assim: quando estiveres com muita vontade, alegrem-se. Não, Ele disse: alegrai-vos sempre. Quantas vezes? Fala para o irmão, quantas vezes? Sempre, sempre. E é duro mesmo, ó. Tem gente aqui que vai se escandalizar, mas Jesus disse que era para se alegrar até no velório. É verdade. Ele falou que quando as pessoas morrem, elas vão para o céu, e isso devia ser uma alegria para a gente. Quando nós tivemos velórios de pessoas de grupo de oração, a gente sempre pede para ter músico. Por quê? Porque não é fácil você se alegrar com uma dor tão grande, mas a música te ajuda, né? Ajuda a chorar também. Mas a gente tem que saber que a alegria é muito importante, muito importante. Estende a mão aí do teu lado direito e esquerdo e fala: Senhor, dá alegria para o meu irmão. Tira, Senhor, essa tristeza imensa. Eu sei que você olha para as derrotas e se abala. Em nome de Jesus, levante-se, levante-se. Olha, gente,
Quero falar isso. Antigamente, era muito comum a gente ouvir que essa tristeza, essa angústia era doença mais de mulher. E eu vou dizer para vocês que eu acho que hoje é doença mais de homem do que de mulher. Quando tem problema financeiro, não dão mais conta de seguir a vida. Encontro muitos falando em tirar a vida. Encontro muitos que não conseguem sair para trabalhar, ficam lá no sofá, dominados, mudando de canal. Não é porque não tem o que fazer. Não conseguem sair de casa. Não conseguem. Isso é depressão, em nome de Jesus. Nós precisamos pedir para Jesus libertar isso. Você fala, não vai dar certo. Muitas situações, principalmente profissionais, derrubam muito os homens. E não ajuda nada você ficar nessa situação, tá vendo, meu irmão? E você também, mulher, se está passando uma situação assim, se por causa de dinheiro tua vida está acabando, você precisa urgente dar a mão para o Senhor, porque Ele tem remédio para isso. Levanta a sua mão e fala que você quer esperar nele, que você está esperando na mão de Deus, mesmo diante de sofrimento, mesmo diante de situações que você não vê solução. Vai falando para o Senhor que você tem todo o coração na mão dele agora. Se você ora em línguas, vai orando em línguas para o Espírito Santo te ajudar. Vai orando, vai pedir, vai entregando, vai orando, vai esperando na mão de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Viva Jesus! Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmãos, esta música é a transcrição do texto do profeta Isaías. Você acredita que a palavra de Deus é verdadeira? Quem acredita diz amém. Se você acredita, está dizendo que quem espera no Senhor ganha asas para voar. Ganha asas para voar. Corre sem se cansar, não precisa nem de suplemento. Só que tem que esperar em Deus. E esperar é uma das 3 virtudes teologais. E a gente espera o que ainda não aconteceu, porque se aconteceu você não espera mais, você já tem. Fala para o irmão de trás, esperar é aquilo que você ainda não recebeu. Isso é que é esperar, menina. O que você já recebeu, recebeu. Então espera por aquilo que você ainda não recebeu. E essa expectativa em Jesus te dá força de novo, viu? O sede verde aí, dá força de novo. Você vai correr sem se cansar. Quem espera em Deus, corre e não cansa. Tem muita gente que critica o fato de pedir. Claro que louvar é uma oração mais nobre. Mas se não fosse para pedir, Jesus não falava no Evangelho. Se fosse para não pedir, Jesus não tinha contado a história da viúva que o juiz não queria fazer justiça para ela. Ou então daquele que ficou incomodando o vizinho na madrugada para levar pão para um hóspede.
Então a Bíblia está lotada de casos onde Jesus fez questão de contar para nos orientar a pedir. E tem gente que fala assim: ah, mas Jesus já sabe tudo, eu não preciso pedir. É claro que Ele sabe tudo. É claro que Ele sabe tudo. Agora, você pedir, eu pedir, é um ato de humildade, de necessitado. Só pede quem precisa. O orgulhoso não pede. O orgulhoso acha que os outros têm obrigação de dar para ele. O orgulhoso acha que Deus, que ele merece o milagre de Deus. E eu vou dizer: ninguém merece o milagre de Deus. Ninguém merece. Você já ganhou muito, você já ganhou a vida, você já está neste mundo, você já ganhou a oportunidade de poder trabalhar, de construir suas coisas. Então você não merece, eu também não mereço. Então é porque eu não mereço que eu peço. Que eu peço. E eu sei que eu posso pedir porque tem uma promessa que quer se cumprir. Promessa de Jesus: pedir e há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, é o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Nenhum mal irá resistir. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Vamos nos sentar. Quem quiser acompanhar a palavra que a gente vai meditar, ela está no Salmo 126, Salmo 126, da Bíblia da tradução do grego, e 127 da tradução do hebraico. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Palavra do Senhor. Isso aqui é um contrassenso daquilo que a sociedade prega. Até porque na nossa sociedade, né, existe uma pressão imensa para cumprir metas, né? Você tem metas para cumprir. Antigamente você ganhava por comissão. Hoje, na maioria das vezes, você tem que cumprir até tal meta para ganhar isso, até outra meta para ganhar aquilo. E são técnicas, não é? Técnicas humanas e que têm sido multiplicadas porque dão resultado para obter o lucro. Só que o Senhor fala que com Ele o jogo é diferente. Se você não tiver a bênção dEle, você pode ter a melhor técnica do mundo para o teu trabalho. E mais, você pode levantar antes da aurora, quer dizer, levantar antes que o dia clareie. E pode esticar o teu trabalho para ficar até na madrugada trabalhando, pensando que assim você vai obter melhor o pão para o seu sustento. E olha que ele não está falando aqui só da obtenção de um lucro desmedido, não é nada disso não, ele está falando para ganhar o pão de cada dia, o que é muito justo e está na palavra de Deus.
E que o Senhor de fato quer abençoar as nossas vidas para a gente poder ter o nosso sustento, ter a nossa casa, ter as nossas coisas, não é? Cada um de acordo com a sua necessidade, que o Senhor quer abençoar. Mas Ele diz, é inútil, não serve para nada você fazer isso se Deus não estiver te abençoando. É uma dura realidade. Todo mundo vai passar dificuldade esse ano, nós sabemos disso, não sabemos? Nós sabemos, não precisamos, ninguém aqui precisa ser economista para saber, não é que nós vamos ter um ano difícil, ou precisa? Não é? Está aí, a gente está vendo na televisão, todo dia é isso, é aquilo, o dólar não sei quanto, bom, e eu lá tenho dólar? Não tenho, mas eu sei que o danado sobe e aperta meu bolso, não é? E assim a gente vê. E sabemos que talvez o ano que vem melhore, outro não melhore, não sei. Só que eu já vi gente, no meio da fartura, não ficar com nada. E eu sei que no meio da dificuldade, se o Senhor estiver com você, não vai te faltar, e você vai conseguir caminhar, e muitos até vão conseguir um extraordinário, que é aquilo que eles dizem, não é? Tempo de crise é época de oportunidade. Mas não dá para ser oportunidade para todo mundo, senão não seria crise, seria tempo de bênção. Então mesmo na bênção, alguns ainda vão acabar se tornando abençoados a ponto de ser uma nova oportunidade. Só que se você não perceber que isso é Deus que está te dando, daqui mais um tempo vai ter tempo de fartura, porque isso é cíclico. E aí talvez você tenha esquecido que não adianta, é inútil sem Deus. E Ele vai colocar isso, eu acho, para eu que sou engenheiro, para mim é ainda mais duro, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Esqueça. Se o Senhor não estiver lá com a bênção, você faz tudo certo, e aí de repente não obtém o resultado que você esperava. Por que eu estou falando isso para nós? Porque nós estamos no meio de uma campanha, hoje é o segundo dia do nosso tríduo pela vida profissional, e eu quero dizer, não adianta só você rezar pedindo a bênção, você tem que fazer com que Deus esteja com você. Deus esteja com você. Eu me lembro que uma vez eu tive um trabalho e eu recebia lá pessoas muito importantes. E eu sempre, porque é minha vida, eu sou um apaixonado mesmo por Jesus, apaixonado pela palavra de Deus. Então aqueles que me conheciam da igreja, eu logo pedi que a gente fizesse um pequeno grupo de intercessão no trabalho, que se reunia uma vez por semana para rezar. Num outro dia, tinha alguns amigos que iam, já que a função era importante, rezar para que fosse abençoado. E minha Bíblia estava lá. Mas volta e meia, eu via alguém ir lá e dar aquela olhada, achar meio esquisito, porque eu não tinha uma Bíblia de ornamento colocada lá para aparecer. Minha Bíblia estava lá, dobradinha mesmo, mas para rezar mesmo, para eu poder, em alguns momentos, parar e tirar e ler uma palavra e ouvir o Senhor para determinadas situações. Acontece que haviam feito um projeto muito grande. O projeto custava muito caro para fazer uma obra muito grande. E aí Deus me deu um incômodo numa noite, e eu cheguei no trabalho e Jesus falava, olha, eu estou com você refaz esse negócio, e eu peguei aquilo de volta. Liguei para algumas pessoas que eu conhecia, que eram especialistas, que eu não entendia daquele assunto. E as pessoas disseram, olha Sidnei, esse projeto é maravilhoso, mas ele é caro. Hoje tem jeito de fazer muito mais barato, por 50% do valor menor. E eu falei, eu não posso deixar que se gaste o dobro. Mas naquele trabalho que eu tinha uma lei que você não podia contratar um outro projeto, porque você já tinha gasto dinheiro com uma coisa.
E eu peguei, falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Eu vou fazer, vou documentar tudo. Eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Gastei, na época, mais 100 mil reais para contratar um novo projeto e economizei mais 4 milhões de reais. E aí eu fiquei imaginando, se Deus não está comigo, se Deus não está com você, mesmo com você trabalhando direitinho e esforçado, você gasta mais, entra menos dinheiro, sobra menos para você partilhar. Ontem, eu encontrei uma pessoa que trabalha com um ramo, que está sofrendo muito, muito, no ramo dela, na cidade que ela mora, num outro lugar. No sábado eu encontrei. Quase todo mundo teve que mandar todos os funcionários embora, praticamente quebrou. E eu perguntei para ela, né, que era diretora financeira de uma empresa grande, eu falei, fulana, você deve estar sofrendo muito. E ela disse para mim assim, não estou sofrendo. Porque em agosto do ano passado, Jesus falou para mim, para com tudo e vai para outro lugar. E eu chamei meus 2 sócios, que é a família dela, e falei para eles, nós vamos orar porque vocês vão confirmar ou não o que Deus falou comigo. E a família falava, não, mas é um momento de oportunidade, nós não podemos fazer isso. Mas quando eles foram rezar, sentiram que Deus estava com eles e fizeram essa mudança. Ela falou, Sidnei, lá na minha cidade não sobrou um. E eu vou até mudar da cidade, porque Deus abriu as portas e eu não tenho nenhuma dificuldade. Claro que muitas vezes Deus também permite que a gente passe a dificuldade, mesmo a gente estando com Ele, porque Ele quer nos mudar, ou mudar o rumo da nossa vida. Tem coisas que você não enxerga se o Senhor não te apertar. Fala para o teu irmão, tem coisas que você não enxerga se Deus não te apertar. Não enxerga. Você faz aquilo a vida inteira. A vida inteira você construiu a casa daquele jeito. A vida inteira você fez daquele jeito. Como é que você não enxerga? Não vai enxergar. Então Deus às vezes permite. E às vezes também você pensa estar andando com Deus, mas não vê que o diabo estava colocando armadilhas na tua frente. Então que esse é o salmo que eu gosto muito de rezar. Não é? Eu às vezes até, já criei até música para ele, para ajudar eu a decorar. Eu sei decorar esse salmo. Pelo menos esses 2 primeiros versículos, porque depois os outros versículos vão falar dos filhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. É inútil acordar antes da aurora e dormir mais tarde que todo mundo. Às vezes eu falo para as pessoas, de repente a tua vida, você teve que estudar, ok, arranja outro grupo de oração. Sabe, aqui a gente não tem domínio, a gente não quer dominar ninguém. Tem gente que fala, eu estou indo, ótimo, vai para onde Deus te abençoar. Mas não deixe o Senhor, porque se o Senhor não te abençoar, em vão você vai se matar de trabalhar. E o Senhor não quer que ninguém se mate de trabalhar. O Senhor quer que a gente tenha força para trabalhar, seja trabalhador, mas que a gente não precise se matar para isso. Em vão, inútil, são palavras muito fortes, não são? E eu tenho certeza de que muitos aqui podem testemunhar de muitas vezes terem feito esforços imensos, trabalhados que nem louco, pessoas competentes, e chegar no final não ver nada na mão. Olha e fala, não sobrou nada. Não sobrou nada. Tenho certeza que muitas pessoas já tiveram essa experiência ou estão passando por essa experiência. Você está aqui no trido. Não é lógico, você é do grupo de oração, não é nem pelo trido, mas neste trido, de forma especial, você precisa dizer, Senhor, edifica a minha casa. Não faça com que meu esforço seja inútil.
Vamos falar comigo? Jesus, edifica a minha casa, edifica a minha construção, para que os trabalhadores não se esforcem em vão. Dá-me, Senhor, que não seja inútil o meu trabalho, que não seja em vão, que os sentinelas possam ver o inimigo, porque tu estás com eles. Amém. Amém.